agora com Maíra Goulart, querida, que está aqui com o seu fundo do Bruegel. É esse o nome do... Peter Bruegel, isso mesmo. Peter Bruegel, tá aqui. Deixa eu colocar a Maíra aqui no destaque. O velho e o novo, que é o filho dele. Aí não se sabe muito bem quais obras são dele, quais obras são do filho. E agora de um convidado que tem 5 gatos e mora de favor na casa dos gatos, para uma convidada que tem 2 cães e que mora também de favor. 2 pugs, né? Não são cães, são pugs. Não são cães, porque assim, na natureza eles não sobrevivem. Que são os pugs mais simpáticos do universo que eu já vi na minha vida. É o Brizolinha e o Hugo Chavinho, né? O Guinho Chavinho. Maíra, a Maíra vai comentar aqui a pesquisa Quest que saiu na semana passada, mas que tem muitos dados ali ainda que não foram devidamente, acho que processados, interpretados, então vai ser muito bacana. Mas eu posso pegar o gancho do João? Por favor, por favor. O João estava falando uma coisa importante, quando ele comparou o modelo de democracia, sistema eleitoral brasileiro, com o americano, e ressaltou a importância e a qualidade do nosso sistema eleitoral, porque ele permite o voto direto para a presidência da República. Para todos os cargos eletivos, a gente tem voto direto do cidadão comum. A gente não tem essas mediações elitistas que tem em outros lugares. E, nesse contexto, eu acho que cada vez é mais importante que nós, do campo progressista, a gente faça uma defesa das urnas eletrônicas. Por que isso me chamou a atenção? Eu assisti o Roda Viva, do Flávio Bolsonaro, e ele, por várias vezes, reiterou o ataque às urnas eletrônicas. Eu acho que essa entrevista dele tinha várias chaves que vão ser úteis para a gente saber o que vai vir no discurso da extrema-direita menos radical. Não sei se dá para fazer esse degradê, mas aquela que tem mais traquejo político, que é o caso do Flávio Bolsonaro. E uma coisa que me chamou a atenção foi esse ataque, essa contestação às urnas eletrônicas. E o próprio Flávio deu um gancho que eu achei ótimo. Quando ele estava falando do Alexandre de Moraes, da perseguição que a direita sofre pelas instituições de justiça no Brasil, que ele falou assim, olha que diferente é nos Estados Unidos. Lá, o Trump anda com uma camiseta escrito I won and you know it. Ou seja, o Trump faz uma contestação também aberta e não velada às urnas eletrônicas. Então, eu acho que esse é um gancho muito importante, porque ele erode a legitimidade dos governos eleitos e ele mantém muito vivo o gatilho da polarização, o gatilho da inimizade. Porque como é que é normal, como é que deveria ser o regime democrático? O regime democrático, a beleza dele é que nenhuma derrota é eterna. Então, como se faz? A gente disputa uma eleição, se a gente perde, a gente fala, tudo bem, eu vou ganhar na próxima, eu posso ganhar na próxima. A extrema-direita, ela, em vez de adotar essa postura, ela fala, perdemos, então o que vamos fazer? Manter viva a chama da inimizade, da polarização acesa, através da contestação da legitimidade do governo eleito. E isso é feito implodindo, causando suspeita sobre a acuracidade das urnas eleitorais, do processo eleitoral de modo geral, que é uma das instituições mais basilares de um regime democrático. Uma democracia só funciona se a cidadania acredita nas suas instituições. Ou seja, eles não vão parar de atacar urnas eletrônicas. O Bolsonaro parou um pouco porque ele está prestes a ser preso, ele parou de atacar o STF, parou de atacar o Alexandre de Moraes, mas o Trump não para de atacar nada nos Estados Unidos, né? Eu queria... O bolsonarismo no Brasil, ele faz uma divisão de tarefas, né? Sim, você tem os batedores, tem o Silas Malafaia fazendo a posição de batedor. O Bolsonaro, ele oscila, mas a posição dele é sempre a posição de gerar engajamento. No caso, nesse momento, ele está performando muito o papel do perseguido, que é um papel que acompanha ele na trajetória dele, né? Dele perseguido por ser alguém de direita. E esses ataques ao Alexandre de Moraes que me parecem um pouco assustadores. Não que o Alexandre seja perfeito, mas
editoriais de Folha, de Estadão, né, certos setores, Glenn Greenwald, jornalistas, pessoas dizendo que o Alexandre de Moraes está sendo autoritário, Elon Musk, isso me deixa assim perturbado com a possibilidade da gente retroceder nessa área que foi, por exemplo, a investigação, punição do 8 de janeiro e o próprio processo contra o Bolsonaro. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu posso dizer que eu tenho inúmeras razões para concordar com você. De fato, como a gente vem conversando, né, o Supremo tem sido, né, o guardião da Constituição, a última fronteira a ser acionada quando você tem a disseminação de ideais antidemocráticos, antiliberais, anticonstitucionais no seio da sociedade civil e nos seus representantes eleitos. Mas, tendo isso tudo dito, eu não acho que ele é uma figura que deva ser empoderada de maneira desmedida. Então, eu não acho de todo ruim que ele sofra algumas críticas, primeiro, em virtude do seu protagonismo excessivo. É importante que o Supremo, ainda mais nos dias de hoje, haja como um corpo, um coletivo, um órgão, uma instituição. Quanto mais o personalismo tiver vazão nesse contexto, mais o Supremo fica vulnerável a essas críticas da extrema-direita. O Flávio também foi útil nesse sentido, né? Porque ele só se referia ao Moraes, ele não fazia críticas ao corpo do Supremo e ele sempre prezava pela institucionalidade. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante que o Supremo tivesse redobrado o seu cuidado com a lisura dos procedimentos e com uma atuação como corpo, como colegiado. Sobre o tema específico, também você do contra. Exclusão de contas. Eu acho que esse tem que ser um recurso final muito bem dosado e, principalmente, que deva vir acompanhado daquilo que também a gente sempre conversa, que é o que nós precisamos de maneira urgente, que é uma regulação das redes, uma regulação do fazer política nas redes, que se tornou um novo locus, um novo lugar de fazer política. Então, precisa ser regulado para evitar que o poder econômico, que outros poderes, para além daquele que é o melhor argumento, né, porque a democracia, em sua essência, ela é o regime no qual nenhuma força, exceto a força do melhor argumento, pode constranger o cidadão. Então, para que se mantenha essa virtude da democracia, as redes precisam ser reguladas. Mas eu acredito que quanto mais isso se der de maneira procedimental, ampla, não personalista e não casuística, eu acho que ganha a democracia, ganha essa tarefa que a gente precisa performar, que é de defender a democracia e atualizá-la para esse novo contexto. Não é só uma questão de defesa. Ela precisa ser atualizada para um contexto no qual a ágora, ou pelo menos a esfera de formação de opinião pública, se transfere da mídia tradicional para o ambiente digital. Perfeitamente. Maíra Goulart aqui no 11 News. Deixa eu pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão. Tem que pedir o tempo todo, porque isso ajuda muito a nossa operação aqui no YouTube e também na TVT. Deixa eu concluir só uma coisa que eu acho que você vai mudar de assunto. E por que eu acho que a exclusão de conta tem que ser assim, um remédio muito bem dosado? Porque ela vai contra tudo aquilo que a gente acredita, que é na ideia de pluralidade como algo que vertebra a democracia. A democracia, ela se alimenta da pluralidade, do conflito de opiniões, da divergência. Se todo mundo pensa igual, essa vertente majoritarista da democracia não é a vertente que é o legado da Revolução Francesa, que é o legado das revoluções burguesas, que é uma democracia liberal. Liberal porque tolerante, liberal porque plural, porque se vê como um lugar da diferença. Mas tem uma armadilha aí, porque a extrema-direita ela acaba estabelecendo
quer dizer, uma polarização que é tóxica, né? Quer dizer, a extrema-direita reivindica temas que não é de pluralidade e democracia. Esse é uma armadilha. O Haddad estava falando ontem disso, né? Estava numa entrevista que ele deu para a Globo News, dizendo que a gente precisa restabelecer que polarização é boa, mas quando você tem dois lados que são democráticos. O que fazer nesse sentido? Não há nada de novo no front. Nada. Isso lembra meu passado em que eu estudava Carl Schmitt, e que havia um debate sobre a Alemanha de Weimar, artigo 48 da Constituição de Weimar. E o debate era o seguinte: é preciso dar ao presidente da República poderes supremos para que ele possa lidar com ameaças à democracia? O que aquela cidadania vivia naquele contexto? A presença na sociedade de partidos organizados cuja principal bandeira era a supressão do regime democrático liberal. A Constituição de Weimar se via como uma Constituição pluralista que não poderia restringir o direito à participação política de nenhuma força, inclusive daquelas que defendiam abertamente a cessação do pluralismo. O que eu estou querendo dizer? Que essa é uma questão constitutiva da democracia liberal. O que fazer quando você tem grupos organizados politicamente que defendem o fim da democracia liberal ou seu fechamento de maneira determinante? A democracia precisa se fechar de antemão? Precisa ser menos democrática de antemão para vetar essas ameaças? Eu não tenho resposta para isso. Mas eu só quero dizer que essa é uma questão com a qual os democratas lidaram por diversas vezes. Você acabou entrando... Pode completar. Sobre a Alemanha de Weimar, não deu certo, né? O regime nacional socialista foi sufragado, ou seja, não foi restrita a sua participação na eleição, ou seja, não foi adotada aquela recomendação que autores como, por exemplo, Carl Schmitt deram, que é, olha, a gente tem que restringir um pouco esse liberalismo para conseguir conter as ameaças a ele. Isso não foi feito. A Alemanha nazista, o Partido Nacional Socialista foi sufragado, foi eleito, e como já se poderia imaginar, restringiu o ambiente, restringiu a democracia e o pluralismo. Você acabou entrando na pergunta que eu te fiz, e você não respondeu, mas porque você queria comentar o que o João estava ali, pegar na esteira do que o João Amorim tinha falado. Então, a próxima sequência vai ser essa, que é o Alexandre de Moraes, né? Que é os ataques que ele tem sofrido aqui. Então, peraí, que eu quero ir para o bate-papo também. Aqui o Zé Carlos Faria, complementando a Maíra, perder uma eleição na democracia é normal. O problema é perder a democracia numa eleição. Risco se o Bozo ganhasse a última. Se o Bozo ganhasse a última, meu Deus, né? Sabe-se lá como é que estaria o Brasil. Alice Pinto Ailon está dizendo: tem 2 cachorros e 6 gatos e um deles se chama Conde. Oh, que coisa mais fofa. Aliás, momento fofura aqui no 11 News, o João Amorim mandou a foto dos 5 gatos dele. E aqui eu vou dizer os nomes, né, dos gatos. Da esquerda para a direita, começando em cima: Fubá, Amora, que miava na porta, o Biricutico, Tica e Tapioca. Adorei esses nomes, assim, né, que são popularíssimos, né? E aqui, para não deixar de rogado, o Pug da Maíra. Esse aqui é o Huguinho, Hugo Chaves. O Guinho, tá aqui. Eu não achei o Brizolinha, mas achei o Huguinho. Eles estão bem, ô Maíra? Estão maravilhosos, cada vez mais. Maravilhosos. Sempre, né? A maravilha, isso aqui. Maíra, o Alexandre de Moraes, eu queria que você comentasse rapidamente essas críticas que ele tem sofrido, o episódio Elon Musk. Eu falei exatamente. Comentei, eu falei o quê? Que eu acho que, se por um lado o Supremo Tribunal Federal tem sido um gatekeeper, ou seja, um guardião da Constituição em relação aos ataques que ela tem sofrido,
e que esse é o papel, e vai ser um papel cada vez maior, uma vez que floresce na sociedade, a olhos vistos, valores antagônicos à democracia, e esses valores estruturam a representação, ou seja, os representantes são eleitos com esses valores, então cada vez mais o Supremo vai ser acionado nesse sentido, mas, por outro lado, é preciso que, nesse momento, o Supremo se dobre o seu cuidado sobre o personalismo e exageros em decisões. Eu acho que é interessante que Alexandre de Moraes deixe de ser um tema, e que o tema passa a ser o Supremo Tribunal Federal e suas decisões enquanto instituição no cumprimento de sua função. Também acho, e isso também comentei, que censurar contas tem que ser o último remédio, o remédio mais amargo, o remédio que a gente tem que dosar muito, porque vai contra o que a gente acredita que é a democracia, que é a exposição no ambiente coletivo de opiniões diversas. Isso tem muito a ver com uma coisa que a gente sempre conversa. Quanto mais a gente exclui a extrema-direita, mais ela se retroalimenta entre si. Eu acho relativamente positivo que esses argumentos, que esse debate floresça para a opinião pública e que possa haver, de fato, um confronto de opiniões para que elas possam, de alguma maneira, interagir reciprocamente. Para que isso aconteça, o campo progressista tem que parar de defender a proscrição de argumentos de extrema-direita, de argumentos que lhes são contrários, né, enquanto vertente ideológica, e segundo, que o campo progressista se engaje no debate e saia da sua posição de superioridade moral para debater. E debater é ouvir o outro, prestar atenção nos seus argumentos, não achar que é tudo bobagem. Perfeito, perfeito. Isso aí você acha que você já tinha comentado. Aliás, eu estou esperando aquele artigo seu que você falou que ia escrever. O professor Paulo Gracindo teve asma esse final de semana. Agora, eu estava comentando isso até com o Genuíno ontem, o Zé Genuíno, que assim, a opinião pública progressista se queixa de que o governo não confrontou a questão da saidinha do sistema carcerário, mas cadê a opinião pública para chancelar a operação dos parlamentares de esquerda? Quer dizer, eles ficam no vazio. É contrária à saidinha. Não, eu estou falando opinião pública, desculpa, eu usei errado. Cadê a militância? Cadê a esquerda? A militância, sim. A militância, ela não está cumprindo seu papel de engajamento nas redes. Não adianta mais engajar só em festinha de amigos, festinha do seu próprio partido. A gente só quer... Ontem eu estava num debate em que as pessoas só discutiam sobre o governo e a categoria. É preciso que a gente considere a variável sociedade. E nessa sociedade, o governo é minoritário e a nossa categoria campo progressista, professores universitários, ela é minoritária. A gente não está contando com consenso na população. A gente não tem hegemonia nos nossos valores. Tem que partir para a luta. A gente tem que sair dessa posição de suposta classe universal, sujeito universal, que não precisa ter esse papel de convencimento. A gente precisa convencer as pessoas. E para convencer, a gente tem que respeitar. Ou seja, para elevar o nível dessa extrema... Bom, elevar o nível de extrema-direita acho que não dá, né? Mas para você elevar o nível do debate público, você tem que ir à luta. E sujar, digamos assim, não sei se sujar as mãos seria a metáfora perfeita, mas enfim, entrar nesse lodaçal, você acha que... Dá para elevar, sim. Claro que dá. Essas pessoas são políticos. Políticos se comportam de maneira extremamente racional, todos eles. Porque eles querem mandato. Eles precisam de voto. Então, conforme essas ideias, por exemplo, a ideia de que um preso em processo, né, de ressocialização não pode visitar sua família. Né? Essa ideia, ela não é disseminada na sociedade, por isso ela não encontra representantes ávidos para defendê-la no parlamento. Conforme ela for encontrando penetração no tecido social, ela vai encontrar representantes políticos com desejo de vocalizá-la. Era o momento de fazer, enfim, uma conversa com os familiares de presos que, evidentemente, vão apoiar majoritariamente essa decisão. Maíra Goulart, muita coisa para a gente conversar,
Deixa eu te perguntar sobre a Gabriela Hart. Daqui a pouco a gente vai para a pesquisa Quest. Gabriela Hart foi afastada do cargo, aquele juiz também do TRF4, o Thompson Flores, né? Deu uma certa felicidade ver isso, porque o que eles cometeram, sobretudo esse Thompson Flores, naquele momento que o Lula estava preso, foi realmente uma atrocidade judicial legal. Como é que você avalia esse afastamento da Gabriela Hart, que, segundo o despacho ali do CNJ, do Luiz Felipe Salomão, ela pode ter se envolvido em fraudes, né? Na verdade, em multar a Lava Jato, em pegar esse dinheiro para fazer a fundação ali da Lava Jato e tudo mais. Como é que você vê esse momento? Vamos descobrir mais coisas finalmente sobre a Lava Jato daquele período? Eu vejo com muito bons olhos, porque acredito que uma das variáveis determinantes para a sobrevida na nossa democracia é que as instituições se façam respeitar. Ou seja, é preciso que a sociedade mande uma resposta muito contundente de que operadores de justiça não podem atuar como defensores abertos de um determinado regime político, inclusive na captação de recursos para esse projeto político. Então, eu acho que era disso que se tratava ali, tinha enriquecimento pessoal, mas tinha, sobretudo, captação de recursos para um projeto político, e é importante que as instituições reajam, punam, porque algum funcionário público usar sua posição, ser remunerado com seu salário e usar a sua posição para perseguir um projeto político, deixando de lado o cumprimento do seu dever, é algo terrível. Mas quando isso acontece no judiciário, né, naquela instituição que tem poder sobre a nossa liberdade, né, eu acredito que isso se torne ainda mais grave. Então, eu vejo com bons olhos essa decisão, porque eu acho que ela pode desestimular condutas parecidas no futuro. O CNJ precisa funcionar de acordo com a sua concepção, né? Porque esse desregramento, digamos assim, das varas espalhadas pelo Brasil, que a gente sempre tem notícia disso aqui, favorecimentos, parentesco, né? Esse tipo de coisa, precisa ser realmente monitorado com muita atenção. Tem pessoal que está comentando aqui ainda, mas eu quero perguntar para a Maíra o seguinte: como é que você avalia a tensão entre o Arthur Lira e o Padilha, que, na verdade, a tradução disso é a tensão entre Arthur Lira e Lula, né? O Padilha é só um anteparo, não sei se você considera também essa possibilidade, mas o problema é do Lira com o governo. Padilha é uma espécie de bode expiatório ali Eu acho que é um cabo de força. É um cabo de força. É um cabo de força. E como todo é um cabo de força, é uma relação de governo, né? E como toda relação de governo, ela precisa ponderar quais são os momentos de ceder, de trocar. Relações políticas são relações de troca. Não tem como se fazer política sem trocar coisas, trocar valores, trocar recursos, trocar coisas. Acho interessante e arriscada a fala do Lula, dobrando a aposta na manutenção do Padilha e dizendo teimosia, que isso né? Ele usou a palavra teimosia. Eu acho que vocalizar essa contestação a uma demanda do presidente da Câmara é algo que precisa estar dentro de uma estratégia geral. Fazer por fazer, eu acho arriscado e acho que ministros estão aí para serem trocados mesmo. E se fosse para facilitar a relação com o Congresso, se o Padilha tivesse que cair, que caísse. Mas não com a faca no pescoço, né? Eu quero entender qual é a estratégia do governo na sua relação com o presidente da Câmara. Não Padilha, Lira, isso não me importa. É qual é a estratégia do governo com o presidente da Câmara. O que ele está esperando ao dobrar essa aposta em manter o Padilha.
essa minha indagação, eu não tenho respostas sobre isso. Olha, Acho Maíra, que essa dobrada de aposta vai ser posta em xeque essa semana, com a votação dos vetos do presidente. Os 2 vetos são vetos que são acenos à base de esquerda, tanto a saidinha como o corte de emendas. Então, é aí que a gente está vendo esse cabo de batalha. Vai valer a pena perder o veto sobre a saidinha e o veto sobre as emendas para manter o Padilha? Não sei, eu quero saber qual é essa estratégia. De fora, eu não vejo que vale a pena. Maíra, você estuda muito a questão da comunicação, acho importante, não quero perder a oportunidade de falar disso com você nesse dia de hoje, que é o seguinte, a gente tem baixou a tensão na Petrobras, Jean Paul Prats foi mantido, muitos dizem que depois de uma conversa que o Lula teve com o Haddad, acho que é isso mesmo, embora o Haddad tenha dito que não tenha feito nenhuma intervenção em favor do Prats, simplesmente tenha dado informações técnicas para o presidente Lula para ele tomar a decisão dele. Então, o Prats foi mantido. E também eu fiquei muito impressionado com a resposta elegante, discreta, do Padilha ao Lira. Diz que ele não ia descer nesse baixo nível, né? E depois ele, enfim, citou lá a mãe dele, quando um não quer, dois não brigam e tudo mais. E me impressionou a performance dele diante da imprensa. E assim, eu acho que ele poderia ser uma solução para essa lacuna que o governo Lula tem de ter, por exemplo, um ministro forte, né? Um ministro que possa, né, dar uma coletiva e dizer coisas que sejam importantes para pautar o debate público, assim, independentemente, né, se o Lula autorizou, se o Lula... Porque tá muito... Tem um lulacentrismo nesse governo, né? O que você acha disso? Rapidinho. Sobre o Prats, eu acho que foi uma falta de alternativa e um não problema. Criou-se um problema inexistente na figura do Prats. Não havia, de fato, um problema. A mídia tradicional usou isso novamente para recuperar aquele trauma da Dilma, estreitar esses vínculos com a classe média alta lavajatista. Deu aquele biscoitinho para a classe média alta lavajatista, que tem essa postura udenista de sempre. Mas não era um problema, então não precisou buscar uma solução. Então, Prats foi mantido. Sobre a questão do Padilha e ele ter conseguir passar por isso mantendo sua integridade, eu acho, sim, muito louvável. E sobre a falta de alguém que cumpra papéis distintos, né, e que possa desonerar o Lula, eu acho, sim, que a gente precisa de ministros fortes, como é o caso do ministro Haddad, que no campo econômico tem poupado o Lula de ser o bad cop, né, ele assume essa figura de bad cop, ou de good cop, que nesse caso agora, no momento, nessa fase, o Haddad está deixando um pouco, suavizando levemente o discurso de austeridade fiscal, enviou um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que não é de superávit, de déficit zero, ele não tem superávit, ele relativizou um pouco essa austeridade e essa disciplina fiscal, está sofrendo as consequências disso, mas é novamente um não problema. Esse 0,5% não vai causar nenhum impacto real em termos de expectativas econômicas, mas é uma sinalização que esse é um governo não neoliberal, ou seja, um governo que não vê com pavor o expansionismo fiscal. Agora, o que falta para o governo Lula não é tanto ministros capazes de falar na mídia. São ministros que gerem engajamento nas redes. Como você falou, eu tenho muita preocupação com essa coisa da comunicação, e a comunicação não é mais dar coletiva para jornal, ninguém mais lê jornal. Coletiva para jornal acalenta os humores das elites. O que gera engajamento com a população, que vai ter impacto eleitoral, impacto na pressão sobre os parlamentares, é alguém com capacidade de pressionar os gatilhos das redes. É isso que falta. Esses ministros têm que fazer curso, eu não tenho respostas, né? Mas eles têm que dar um jeito de se tornarem mini Flávio Dinos, gerando engajamento nas redes, porque senão fica tudo sobre a figura do Lula.
Perfeito, perfeito. Maíra Goulart aqui no 11 News. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. Paulo Paiva está dizendo aqui, o velho dilema de ser tolerante com os intolerantes. Anselmo Coiote, Conde, meus bichos são Zé Cabaleiro, Preta Gil, Bela Gil, Tim Maia e Dora. Que gracinha. Fal L, que lindos os gatos do João. Milton Frantz, para equilibrar, infelizmente, Milley tem 4 cachorros e um se chama Milton. Tá aqui, o Milley gosta de cachorro também. Talvez uma das únicas coisas boas que ele faça na vida dele que seja isso. Fal L, a esquerda deveria exemplificar o que Jair sendo preso não haverá saidinha. Que Jair sendo preso não haverá saidinha. Os parceiros do Jair também não terão. Simples assim. Não, eu estou vendo o momento em que o Jair Bolsonaro vai estar preso e vai vir essa história dele passar o Natal com a família e não vai poder, Maíra. Seria divertido, né? Seria. Olha, diferentemente de vocês que riem para Jair Bolsonaro preso, eu confesso que eu acho que tem que ser preso para conter um pouco desse discurso de o Bolsonaro nunca foi preso, porque o Flávio falou isso. Isso faz parte do discurso da extrema-direita. Ele ter sido preso é algo interessante, pelo menos o termo presidiário não vai ser mais usado no embate eleitoral para desgastar o governo do PT. Mas eu acho que ele vem construindo de longa data uma narrativa de perseguição. E essa narrativa, ela gera emoção. É o que o Trump está fazendo. Tenho medo dessa narrativa, tenho medo. E no caso do Brasil, todo brasileiro se sentiu injustiçado. Então, isso vai calar. Eu nunca me esqueço. E outra, Maíra, o Lula foi injustiçado e alegou perseguição. Isso está fresco na cabeça de todo mundo ainda. Há um rebatimento muito nítido entre um discurso que a esquerda fazia durante muito tempo de perseguição nas mídias, né, nas mídias tradicionais, né, nos jornais. A extrema-direita mimetiza isso. Eles capturaram esse discurso da esquerda. Eles trocaram um sinal. Sim. É um discurso que dá certo, eles trocaram um sinal. E o pior, tem um autor muito interessante argentino, Pablo Stefanoni, que escreveu um livro que chama A Rebeldia Virou a Direita. Eu estou recomendando para todos os meus alunos lerem. Nesse livro ele fala o seguinte, como que o campo que era capaz de gerar sonho, radicalidade, essa coisa que dá vontade de você sair na rua para mudar o mundo, não é mais a esquerda, porque a gente foi colocado, a esquerda no governo, a esquerda com pretensão eleitoral, foi colocado no lugar do bom senso. E o bom senso tem muito menos sex appeal. O bom senso gera muito menos engajamento. Por isso que o nosso problema não é comunicacional. Quando a gente fala assim, é um problema de comunicação, parece que vai ter uma solução de comunicação. Mas é um problema estrutural. Porque a esquerda moderada, hoje em dia, ela tem o papel de guardiã da civilização ocidental, da democracia pluralista, guardiã do mundo tal como vivemos. Que é coisa menos atraente para gerar engajamento do que vamos resguardar as instituições do Estado brasileiro? Ninguém sai na rua. Fantástico, Maíra sempre trazendo aqui, eu fico arrepiado aqui. Essa coisa do livro, acabei de pegar aqui o livro, A Rebeldia Tornou-se de Direita, porque realmente converge com tudo que eu vinha pensando nesses últimos tempos. Quer dizer, é isso que você está falando, cara. É muito... A esquerda perdeu a capacidade da revolução, da revolta, né? Ela se tornou status quo. E aí a direita deita e rola, né? É uma questão de discurso de estrutura. Não, ela se tornou status quo, mas não no sentido. Ela se tornou pela falta de outros atores que dividam com ela essa responsabilidade. Porque a direita tradicional se implodiu. Isso é uma outra coisa muito interessante no livro de Stefanoni, é como ele mostra que o argumento religioso, como que várias coisas que a gente acha que a extrema-direita inventou, já estavam lá na direita tradicional, que elas são muito parecidas. Então, a direita tradicional não é que ela tenha se auto-imolado, é que ela aderiu à direita radical porque não há muita diferença entre elas. Então, sobrou para nós a tarefa do bom senso.
temos que é muito menos sensual. Muito menos atrativo. Temos de nos reinventar com criatividade e o que eu reivindico muito para a esquerda, que eu acho que é uma coisa que nós perdemos, né? E eu falo aqui também como uma autocrítica, o senso de humor, o senso de ridículo, a capacidade de não se levar a sério o tempo todo. Maíra do céu, não é? Gente, se não A é para esquerda se leva muito a sério, né? se não é para ser esquerda feliz, não quero ser esquerda. Também não Gente, quero. vamos deixar o pessimismo, a tristeza, a rigidez para a direita. O campo progressista tem que ser o campo da inclusão, da pluralidade, do fervilhar, do respeito Até à a extrema-direita não se dá bem muito com esse enquadramento, né? Ela não consegue ser feliz, né? É uma coisa meio. Né? Mas ela está acabando, está ficando com esse. mulher. Assim, é só você vir pensar no encontro do PL Mulher. Vai ter uma porção de gente, vai ter comes e bebes, mas não sei se vai ter esse relaxamento. Eu chamo de borogodó. Esse borogodó. Ótimo. Por quê, gente? Porque essa noção tradicional de sociedade, de ordem, de feminino, de masculino, ela é patriarcal. Ela gera sofrimento para os corpos e para as pessoas. Talvez esse seja um ponto importante. É assim, o que vocês estão defendendo, enquanto sociedade tradicional, é algo que faz todo mundo sofrer. Todos sofrem. Esse antifeminismo radical, ele gera sofrimento. Porque estar numa posição secundarizada é estar numa posição de opressão. Então, se por um lado o feminismo de esquerda tem que ser mais tolerante com o feminismo de direita, e nós de esquerda temos que ser mais tolerantes com as pessoas de direita e ter mais interesse no que elas falam, para que a gente possa ver se tem algo ali. Você sabe que eu estou fazendo, estou seguindo, né, esse debate que você estabeleceu com muita competência. Por exemplo, bolsonaristas vêm assistir aqui as minhas transmissões. Eu não estou bloqueando, as pessoas até pedem para bloquear, eu não bloqueio. Eles vêm e eles acabam gostando, Maíra. E assim, sem arredar pé, evidentemente, das posições radicais, mas eles ficam lá, você entendeu? E vamos debater, e vamos trazer essa questão. Né? Olha, não vai dar muito tempo para a gente falar da Quest, mas vamos falar um pouquinho. O que te chamou mais atenção naquela pesquisa, querida Maíra? Eu estou aqui com as lâminas, se você quiser, eu projeto aqui para você, mas vai ter que ser rápido. Vamos lá. Me chamou a atenção um otimismo, no caso de alguns governos estaduais. Essa pesquisa era uma pesquisa que queria medir a popularidade de possíveis alternativas ao Bolsonaro, né? Estrelas do campo da direita, extrema-direita, nacionais, que estão em posição de governador, no caso, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Tarcísio. Comparando a sua popularidade, a impressão sobre a economia, né, sua autopercepção sobre a economia, com aquelas que estão em nível nacional, relacionadas ao governo federal. Me chamou muita atenção, e chamou muito a atenção da mídia de modo geral, a situação de Goiás, como Ronaldo Caiado tem conseguido performar muito bem em termos de popularidade e aprovação na sua população ali. E isso, né, é algo que chama atenção, porque é um personagem muito antigo, não dá para dizer ali que há algo de novo. O que dá para dizer é que o alarde que a mídia gerou em torno dessa maior popularidade dessas lideranças de direita em comparação com a aprovação do governo federal, ela não se espelha muito em números, não são tão variantes assim as aprovações, o ótimo e bom, que é 35 do governo federal, com o 30 do Paraná, o 32 de Goiás, o 34 de Minas Gerais e o 32 de São Paulo. Então, assim, eu acho que a mídia, às vezes, deu muito alarde a isso, e quando, no fato, a gente tem se somado o regular e o bom, uma avaliação relativamente positiva
de ambos, né? Tanto do plano nacional, que é um plano muito mais exigido pelos cidadãos. Então, quando alguém vai reclamar, reclama muito mais do presidente da República, do governo federal, do que dos governos subnacionais. Nós temos um federalismo imperfeito, em que as responsabilidades ainda estão muito concentradas na presidência da República. E, portanto, a minha opinião geral é que essa pesquisa inflou muito o balão de ensaio dessas lideranças à direita, exceto no caso do Caiado, que eu achei útil para que a gente dê uma olhada no que está acontecendo lá. Perfeitamente. Eu não achei que ela foi tão negativa também para o governo Lula. Inclusive, o próprio Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele disse que o Lula é o candidato a ser batido. Enfim, não tem adversário ainda posto para 2026, até pelas ambiguidades que tem aí no horizonte. Maíra, deixa eu pedir para o Paulo Amarante abrir a imagem para eu já colocá-lo aqui na tela com a gente. Amarante está acompanhando a gente aqui no bastidor. E vou trazer, deixa eu colocar aqui o Amarante, já está pronto aqui para conversar com ele. Está na Argentina, né, Amarante? É isso, meu querido? Estou na Argentina. Vamos falar um pouquinho. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maíra. Paulo Amarante é um admirador da Maíra também, como todos nós, né? Muito obrigada. E vice-versa, né, Maíra? Vice-versa, claro. Olha só trazer alguns comentários antes da gente se despedir da Maíra aqui. Maria Noemi está dizendo, querida Maíra, eu não consigo debater minimamente com bolsonarista. Dou as costas e pronto, não dá. O desequilíbrio nesse ponto é demais. A gente fica doente ouvindo-os. Então, a gente tem que buscar fórmulas, né? Que eu acho que isso tem que fazer o quê? Meditação, yoga, praticar a tolerância e na vida, né? A gente tem que. Não vai ter como, Maria Noemi, fugir. Os bolsonaristas. Eu acho que o humor é uma grande sacada para você conversar com uma figura bolsonarista. Olha, eu coloquei aqui o link do livro que a Maíra indicou, que é A Rebeldia, como é que é? A Rebeldia se tornou a direita, né? Uma coisa assim. Tá aqui, tá no bate-papo para quem quiser comprar, da editora da Unicamp, eu até fiquei feliz aqui de ver isso. Simone Justus, isso, Fervilhar, Miriam de Souza, Maíra Excelente, Paulo César, toda a criatividade deve ser seguida de amizade, Jean Carvalho, Maíra Vilhosa, Simone Justus, a esquerda está tímida, cheia de pudores, ela diz, a esquerda está encolhida, Fábio Silva, excelente essa menina Maíra, e Delma Dias, excelente análise. Maíra, querida, muito obrigado, sempre. Eu que te agradeço, mantemos aqui nossa conversa, desejo um ótimo dia para vocês dois. Obrigado, Maíra, a gente segue daqui. Beijo para você, querida.